Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Reflexão da luz, espelho plano. Bem, inicialmente vamos identificar o espelho plano. Aqui eu tenho uma parede em vermelho e tem um tracinho preto aqui com essas marquinhas. Essa marquinha indica o lado de dentro do espelho, o lado virtual do espelho. Os objetos ficam sempre do lado contrário da marquinha, que é o lado real. Sempre que eu estou falando de espelho plano, a imagem, o objeto está aqui, ó. Esse objeto é um pontinho. A imagem do objeto sempre vai aparecer a mesma distância do objeto ao espelho. Nós não podemos falar que o espelho é plano apenas olhando a superfície refletora do espelho. Nós vamos olhar que tipo de espelho é, não pela superfície, mas pela imagem formada. Mas antes de falar da imagem formada, observe. Por que a imagem é formada à mesma distância? Eu tenho esse pontinho O aqui. A imagem desse pontinho, a imagem de qualquer coisa em espelho é formada onde os raios refletidos se encontram ou onde o prolongamento dos raios refletidos se encontra. Observe, saí do ponto O aqui, vem um raio aqui em cima da normal. Ângulo de incidência 0 graus, foi refletido também com 0 grau. Ok, raio refletido, prolongamento dele. Peguei o objeto e lancei um raiozinho aleatório aqui. O ângulo de incidência desse raio é este aqui, a normal nesse ponto. Normal sempre é perpendicular à superfície, a normal nesse ponto é essa. Então foi refletido com este ângulo aqui. Muito bem. Os raios refletidos não se encontram. Um refletido é este e o outro é esse. Mas se eu prolongar os refletidos, eles vão se encontrar dentro do espelho. Olha, observe. A mesma distância. Ok? Muito bem. Campo visual. Campo visual. O objeto está lá. A imagem do objeto está aqui. Observa uma coisa interessante. O espelho já acabou. Aqui não tem espelho. Mas é possível ver, formar imagem dentro do espelho. Olha só. O limite do espelho é essa linha azul aqui. Então a imagem é formada. Eu vou fazer um prolongamento do espelho aqui. A mesma distância, a imagem é formada. Quem consegue ver essa imagem? Quem estiver dentro do campo visual. Eu vou pegar a imagem, vou traçar uma linha reta em uma das extremidades do espelho. E vou traçar outra linha reta na outra extremidade do espelho. Todo mundo que estiver dentro dessa área aqui, desse campo visual, consegue ver esta imagem. Vendo o campo visual de outro ângulo. Mais uma vez, eu tenho o objeto e a imagem do objeto diante de um espelho plano. E eu tenho um observador aqui. Então, quem é que esse observador consegue ver? Aqui tem um raiozinho e aqui tem outro. Observe, esse raiozinho aqui, ó, está errado. Eu coloquei aqui para chamar a atenção. Nunca um feixe de luz sai do olho do observador. Nós não somos super-heróis. Não sai um feixinho de luz dos nossos olhos, não. Ok? O campo visual, eu vou traçar uma linha do observador a uma extremidade do espelho, do observador a outra extremidade do espelho. O campo visual desse observador é essa parte aqui. As imagens que aparecerem dentro deste campo visual que o observador consegue ver. Antes de continuar, não se esqueça, dê um joinha aí pro tio aí, ó. Dê um joinha pro tio. Então, continuando. O objeto está lá e a imagem dele está aqui. O espelho é o que? Plano. Então todos os pontos da imagem vão aparecer a mesma distância do espelho que o objeto. Então, observe, sempre que eu tenho um espelho plano, todo espelho plano vai formar imagem virtual. Virtual por quê? Porque é formada dentro do espelho, direta. Toda imagem virtual é direta, que se não fosse direta seria invertido, de cabeça para baixo. Quando você está dentro de um espelho plano, você não enxerga de cabeça para baixo. E igual. Só que tem um detalhe.
o espelho plano inverte as imagens. Por exemplo, você já deve ter visto uma ambulância, na parte da frente da ambulância, a palavra ambulância está escrito de trás para frente. Por quê? Porque quando você está dirigindo, a ambulância encostar atrás de você, você vai ver a palavra pelo espelho, que aparece invertido. Exemplo, aqui tem um relógio. Esse relógio está marcando 14 horas e 50 minutos. Pergunta, como é formada a imagem desse relógio no espelho? Assim como perguntar como é formada uma palavra no espelho, o que você vai fazer? Vai fazer o desenho forte, colorir o desenho forte e virar o desenho. Do outro lado da folha você vai ver como vai aparecer essa imagem no espelho. Ou seja, eram 14h50, não é? Do outro lado da folha eu vou ver como que aparece no espelho, 21h10, ok? Não se esqueça, inscreva-se no canal do tio. Agora eu tenho um observador na frente de um espelho. O observador está na frente do espelho. Observa, o observador está aqui, ó, 1,60 m de altura. O espelho é plano, a imagem dele tem 1,60 m. Ele está à distância x do espelho, a sua imagem também, consequentemente, vai estar à mesma distância do espelho. Então eu quero saber qual o tamanho do espelho para que o observador consiga ver totalmente a sua imagem. Primeiro, coloquei um feixe de luz, uma linha reta saindo não do topo, mas mais ou menos de onde estariam os olhos do cara. Então fiz uma linha dos olhos dele ao ponto mais alto da imagem, dos olhos dele ao ponto mais baixo. Aí eu vou ter dois triângulos, ó, um triângulo gigante aqui, ó, e um triângulo pequeno. Então o que eu vou ter? Os dois são semelhantes, o mesmo ângulo. X sobre E é igual a 2x sobre I. Então, se eu quiser um espelho para ver todo o corpo do observador, a imagem do corpo inteiro do observador, esse espelho tem que ter 0,8 metros de comprimento. Ok? Valeu!